Olá, caríssimo professor, tudo bem contigo? Que bom! Professora Iris aqui mais uma vez contigo, né? Antes com os alunos, agora diretamente contigo, para a nossa primeira, né, orientação didática, a orientação da aula 2. Isso mesmo, da aula 2. Então, nessa orientação didática chamada de 2.3, você vai conhecer e vai saber como que a gente vai poder conduzir as atividades que foram propostas para realizar com nossos estudantes, correto? Tranquilo? Se tiver qualquer dúvida, manda lá uma mensagem para mim no celular que eu vou ter a grata satisfação de te responder, ok? Lembrando que você pode adaptar da melhor maneira possível dentro da realidade aí do grupo escolar que você atende, que você aí está diretamente trabalhando, certo? Tranquilo? Então bora lá, dá uma olhada aí no nosso slide. Então, nós temos hoje na nossa orientação 2.3, da nossa aula aí, nós temos aqui como que vai acontecer a nossa metodologia e como que ela segue, né? Então, nós temos aí, na maioria das aulas, tá? Na maioria das aulas, só fazendo uma retificar aqui que aqui tá um 3, mas é um 2, tá? É 2.1, 2.2, 2.3, tá? Errozinho básico de digitação, mas para você saber que a maioria das aulas ela tem 3 etapas aí. E são etapas, né? Primeiro, de a parte conceitual, toda a parte teórica. Depois nós temos aí a revisão e agora por último tem essa orientação aí para executar as práticas com nossos estudantes. Como que acontece, Prof. Iris? Então, a ideia aqui é que essa prática aí seja realizada aí com o professor presencial de educação física num tempo aí de 35 minutos, tá? E a nossa temática dessa nossa aula é sobre a pirâmide da atividade física. Então, o que é que nós temos aí como objetivo para a aprendizagem nessa aula? Que os nossos estudantes, eles possam distinguir aí os níveis, as recomendações e os movimentos corporais que estão presentes aí na pirâmide da atividade física, correto? Tranquilo? Que bom então! E aí como que se dá essa sequência didática? No primeiro momento, vem aqui comigo que eu quero conversar contigo para tu entender. A gente vai ter sempre essa base, vou pedir para o meu diretor deixar aqui o slide da nossa aula para a gente poder ir conversando e se entendendo, né? Então, como eu te falei, a maioria das aulas, ela tem 3 momentos aí. A parte conceitual, né, a parte teórica, em que a gente argumenta sobre determinado assunto. Na segunda parte da aula, esse nosso estudante, ele tem aí um momento de fazer a revisão aí desses conteúdos. Na sequência, a gente já faz a correção dos exercícios e aí chegamos aí na parte da prática, né? Então, quando a aula tiver lá o ponto 3, é onde tem aí a exigência da execução de diversas atividades que foram programadas para aquela aula. Então, temos 3 etapas aí, certo? E aí, como que se dá? Dentro dessa ponto 3, que no caso de hoje é a aula 2.3, tá? Nós temos aqui primeiro, mostrando aqui nesse primeiro momento aqui, os 5 minutos para a gente poder contextualizar a temática, no caso dessa aula de hoje sobre a pirâmide da atividade física, tá? 5 minutinhos aí, tranquilos. Depois nós temos aqui o que, Prof. Iris? Nós temos um momento que nosso estudante vai poder vivenciar, vai poder experimentar, experienciar, né, as atividades e você vai conduzir aí essas atividades com nossos estudantes num tempo aí de 25 minutinhos, certo? Tranquilo? E no finalzinho, já que nessa parte verde aqui em cima, nós temos aí mais 5 minutinhos para a gente poder fechar, rematar essa aula. E como que acontece, né? Esse nosso estudante ele vai poder refletir, ele vai poder questionar, vai poder fazer a ponte do conhecimento se houve alguma dúvida lá no início, ele agora vai conseguir responder aqui nesse final, nessa aula, certo? O que a gente tem como estrutura de aula? Você sempre vai ver esse slide dentro dessa aula ponto 3. Nós temos aí o momento conceitual, abordagem conceitual, depois nós temos aí a abordagem procedimental e na sequência nós temos aí a abordagem atitudinal, que nós queremos que o nosso estudante ele tenha aí
esse momento de colocar em prática aquilo que ele aprendeu, certo? Que ele possa experimentar. E aí, nós temos aí os pilares da educação. Você já deve ter ouvido falar, né, professor? Dos pilares da educação. E nesses pilares, o nosso estudante ele vai aprender a conhecer, depois ele vai aprender a fazer, na sequência ele aprende a conviver e por último ele aprende a ser, que é o nosso aluno, o nosso estudante protagonista da ação. Então, ele pega o conhecimento adquirido, a temática abordada e começa a colocar em prática na realidade em que ele vive, certo? Que mais, Prof. Iris? E aí eu deixo como sugestão entre os materiais aí, diversos materiais que podem ser utilizados, mas eu gostaria de frisar aqui para você que o que é colocado aqui, que eu coloquei como intenção para realizar nossas práticas, pode ser adaptado em algum momento sem problema nenhum, tá? O que se quer da atividade é que ela seja realizada da melhor maneira possível, que ele tenha essa absorção aí desse conhecimento, que ele coloque em prática, ele coloque em jogo aí o que ele viu na aula, certo? E aí, como sugestão para essa aula, nós temos aí a utilização de caderno, de caneta, de canetinhas, de cartolina, né, de papelão ou alguma coisa similar. Tem também aí o celular, uma câmera fotográfica, material esportivo ou alternativo, pode fazer essa troca sem problema nenhum, tá? Post-its coloridos, que são aqueles papeizinhos coloridos assim, para dar um destaque em algum esquema, em algum mapa mental que ele vai criar, algum portfólio, alguma coisa mais específico para essa aula, esses materiais, certo? Recortes aí de imagens, que são de materiais opcionais de preenchimento para a nossa pirâmide, que a gente vai estar construindo a nossa pirâmide, e uma régua, né, para poder conseguir realizar as atividades. Mas calma que eu já vou explicar como que a gente vai realizar as atividades propostas, tá? Fica tranquilo, fica tranquila, prof. E claro, a gente depende aí de um espaço aberto, um espaço tranquilo, pode ser uma quadra, pode ser uma sala de aula, pode ser qualquer espaço aí. Essas atividades eu busco trazer atividades que sejam o máximo inclusiva possível, tá? Para que todos possam realizar, todos possam participar de alguma maneira, certo? E aí, o que eu trago aqui de orientação, de pedido para você? Que você oriente o nosso estudante para que ele observe o espaço para realizar essas práticas. Vai ter momentos que ele vai realizar em sala de aula, né, que ele vai realizar no espaço da escola, mas vai ter momento também que ele vai poder realizar aí na casa dele. Então, aquilo que for mais viável no momento pode ser utilizado. Então, ficar atento à questão do espaço e dos materiais que podem ser adaptados, ok? O que mais, Prof. Iris? É importante, né, que você assista essa sequência dessa aula, né? Em especial aqui a gente tem uma aula que ela tem esses 3 momentos, o 2.1, o 2.2 e o 2.3, certo? Para que dê uma maior contextualização para o nosso estudante, que ele consiga fazer essa ponte do conhecimento aí, certo? Tranquilo? Que bom! E aí eu reforço, né? Eu reforço para ti que temos, né? Os pilares da educação. E como você bem sabe, a gente já mencionou anteriormente, os pilares são 4. O nosso estudante, ao término de tudo, ele tem que conseguir, né, fluir dentro dessas abordagens, dentro dessas propostas aqui. Então, o nosso estudante ele vai aprender a conhecer, ele vai aprender a conviver, ele vai aprender a fazer e, por último, ele vai aprender a ser, certo? E aí, como nós estamos nessa roda inicial que eu te falei, que é aí um tempo de 5 minutinhos, esse nosso estudante está na primeira parte. Então, se ele está na primeira parte, ele está aqui, ó. Ele está aqui, no conhecer, tá bom? Então, aqui no conhecer, é esses 5 minutinhos que vai ser utilizado.
E aí eu vou pedir para o meu diretor abrir aí o slide para a gente poder observar melhor aí essas recomendações. Então a ideia aqui é que você apresente aí essa relação teórica e prática do conteúdo e a sua aplicabilidade no cotidiano desse nosso estudante, certo? Tranquilo? Como, prof? Então pode ser feito aí um diagnóstico dessas vivências corporais desses nossos estudantes, com relação a cada nível da pirâmide da atividade física. Então você pode provocá-los a tentar saber onde que eles estão dentro da pirâmide da atividade física. Quais são as atividades que normalmente eles costumam realizar e as que desejam realizar, tá? Você vai buscar estimular esse nosso estudante para participar das práticas de atividade física envolvendo a família e os amigos. Família e os amigos, certo? Que mais, prof? Trazer a proposição de questão geradora sobre o comportamento sedentário. Será que é bom estar sedentário? O que isso pode me trazer de malefício? Será que faz sentido eu permanecer inativo fisicamente com base nas aulas que a gente viu? Então, tudo isso pode ser uma provocação para o nosso estudante, ok? Tranquilo, então. Prof, entramos agora no segundo momento, que é o quê? A hora de praticar. E nesse momento nós estamos agora na abordagem procedimental. Essa abordagem procedimental, ela se dá aí num tempo, estimado aí de 25 minutos da nossa aula, certo? Nós já passamos, o nosso estudante ele já passou aqui pelo aprender a conhecer e agora ele está aqui, entre o aprender, conviver e fazer. Então ele está nessas duas esferas aqui, nesses dois pilares da educação aqui. É o momento de colocar ele à prova, a jogo, ver se ele está conseguindo compreender e assimilar, fazer essa correlação entre o que foi trabalhado, teoricamente, e agora colocar em prática. E para isso, nós temos aqui agora as atividades que são sugeridas. Que atividades são essas, prof? Eu trago 3 atividades aqui interessantes. A primeira delas será a criação da pirâmide da atividade física. A segunda será o jogo da velha das práticas de atividade física. E a última, o book de fotos do exercício físico no dia a dia, certo? Então são essas atividades que eu trago para realização com os nossos estudantes nesse nosso tempo aí. Ah, prof, não dá de executar todas as atividades, dá para executar uma. Ou posso formar pequenos grupos e cada grupo faz uma atividade e depois compartilha? Fica à vontade, prof. A sala de aula é sua. Só gostaria de solicitar que você envie aí os registros para eu poder estar acompanhando, estar verificando se está funcionando, o que precisa ser melhorado. Aceito sugestões suas, aceito sugestões dos nossos estudantes e agradeço desde já a tua participação e o teu incentivo nessas práticas, ok? E nessas construções também. E aí, entramos na primeira atividade. Como que vai ser? Tem o material, que está aí, do roteiro da nossa aula 2.3, e lá a gente pode acompanhar todas esses passo a passos aqui. Então, no primeiro momento, para a atividade de criar a pirâmide da atividade física, nossa atividade número 1, o nosso estudante ele vai primeiro desenhar a pirâmide da atividade física, identificando seus níveis, que a gente já viu na aula. Depois, ele vai apontar aí as atividades que ele realiza em cada nível dessa pirâmide. Então, quais são as atividades que ele realiza aí no nível 1, que são relacionadas às atividades físicas do cotidiano? Quais são as atividades do nível 2, que são atividades físicas aeróbias e de lazer? No nível 3, quais são as atividades físicas de força e de flexibilidade que ele tem realizado? No nível 4, quais são as atividades que ele não realiza, porque a gente está falando agora de inatividade física, certo? E aí no passo 3, ele vai poder especificar aí os componentes de treinamento dessa pirâmide. Então ele já vai conseguir assimilar aí com a realidade dele, ok? Que mais, prof. Iris, que nós temos aí? Continuando,
Ele vai analisar agora criticamente a pirâmide, tá? Depois ele pode personalizar da maneira que ele quiser, com desenhos, com recorte, com figuras. Se ele quiser tornar essa pirâmide uma pirâmide de verdade, trazendo o efeito de 3D, né? Que ela tem altura, largura, né? E uma profundidade, ele pode fazer isso. Se não, ele pode representar através de um triângulo, né? Trazendo aí essa parte mais planificada dessa pirâmide, ok? Ele pode ter a participação e envolvimento aí dos seus colegas, dos familiares, na construção dessa pirâmide. E claro, isso daqui eu vou te pedir, tá? Com muito carinho, tá? Com muito carinho, com muito afeto, para que você incentive o nosso estudante para que ele faça o registro dessas atividades. É muito importante, certo? Isso vai me ajudar muito nesse planejamento, nessa execução dessas atividades, e eu vou poder me sentir mais pertinho também do nosso estudante aí com você, caríssimo prof. Então, o registro dessas atividades pode ser com foto, com vídeo, com esquema de mapas, com portfólio, aí vai da criatividade da turma, ok? E aí nós temos uma noção de como que ficaria essa nossa pirâmide. E aí eu vou entrar aqui nesse slide para conversar aqui contigo. Do lado desse slide, olha só, perceba que isso aqui a gente viu na nossa aula, certo? Tranquilo? Então, agora ele vai projetar essa pirâmide. Por isso que eu falei que ele pode fazer realmente uma pirâmide, né, que tem altura, largura e a profundidade. Então, ele pode fazer essa pirâmide se tornar uma realidade, né? Vai torná-la em 3D, né? Palpável. Então, se ele quiser construir com outros materiais, os quais eu não coloquei aqui listados, pode ficar à vontade, pode incentivar. É até bom para a gente ver aí o envolvimento, ver aí a participação desse nosso estudante, se realmente ele gostou da aula, se ele entendeu, se ele compreende, se ele localiza em qual desses níveis que ele está, né? Se ele executa mais atividades do cotidiano, mais atividades aeróbias, mais atividade de força ou de lazer, se ele está com menos tempo lá no topo, né, da pirâmide, lá, reduzindo o seu tempo de inatividade. Então, esse é o momento efetivo de colocar a mão na massa. E como eu te falei lá atrás, todas as atividades que eu trouxe aqui, se tu quiser dar como sugestão para que eles façam, os estudantes façam, a turma faça, em pequenos grupos, são 3 atividades, tu quer fazer cada grupo uma atividade, fica à vontade, depois compartilha como foi a construção, as ideias, né? Faz pequenos vídeos, posta nas redes sociais, faz um Insta, faz um Face, faz aí uma página para interagir aí, para movimentar a turma, né? Para causar esse momento do exercite-se. Mas lá na frente, nas outras, né, na unidade 2, eu vou trazer como que vai ser executado o extra classe. E o nosso extra classe, ele vai ser aí o projeto Exercite-se. Como o nome já diz, a provocação é que em todas as nossas aulas tenha momentos aí de muito movimento. Seja um movimento com raciocínio, seja um movimento corporal, né, o corpo inteiro, tá? Mas tudo sendo registrado. Foto, vídeo, desenho, mapa ilustrativo, mapa conceitual, portfólio, né? Por que não juntar várias fotos, vários desenhos, várias figuras, vários recortes? Então, fica à vontade para incentivar os nossos estudantes. Prof, conto com a tua parceria. Bora ver a atividade de número 2? Dá uma olhada no slide. Então, nós temos aqui agora, né, a atividade número 2. E a atividade número 2 é uma atividade muito bacana, que é o jogo da velha das práticas da atividade física. Como que vai acontecer? Esses nossos estudantes serão organizados aí, né, para atividade, pode ser de forma individual, em dupla ou até mesmo em grupo. Então, é importante que seja orientado aí para os nossos participantes, nossos estudantes, como que funciona a estrutura do jogo da velha, né? De fazer uma sequência de 3, na horizontal, na vertical, na diagonal. Pode ser montada aí num espaço aberto, numa folha de caderno, num similar, no que tiver aí, mas dá para executar. Então, dá para adaptar sem problema algum, ok?
É importante relembrar aí os níveis da pirâmide da atividade física, orientar, né, sobre a escolha, né, de um nível que vai ser representado aí por um X ou pelo zerinho, né, pela bolinha, tá? Que mais, Prof. Iris? Vai vencer aí o jogo quem preencher primeiro, né, fizer aquela sequência, a sequência dos 3x ou dos 3 zerinhos, das 3 bolinhas, tá? Para iniciar esse jogo, cada dupla, né, cada grupo vai escolher um dentre os 4 níveis da pirâmide, né? Nós temos o nível 4, que está lá em cima, que é o da inatividade física, o nível 3 dos exercícios de força e flexibilidade, o nível 2 do exercício aeróbio e de lazer, o nível 1 de atividade doméstica e do cotidiano, tá? Tem aí os níveis escolhidos representando aí o X ou o 0, pode realizar perguntas aí para o estudante que vai ser vencedor referente aí a essa pirâmide da atividade física. Pode se utilizar de uma variação aí de exercícios. Ah, fulano ele errou, então vai executar 10 polichinelos. Então fica tranquilo, pode executar sem problema algum, tá? Ele pode fazer exercícios funcionais com peso do próprio corpo, não precisa de material. Ele pode demonstrar aí fundamentos dos esportes. Então tem uma gama muito grande que ele pode estar se utilizando. Pode demonstrar aí com esporte de aventura, radicais, pode simular atividade doméstica do cotidiano dele, pode também aí, demonstrar atividade de deslocamento, simulação de prática de comportamento sedentário, afinal tem lá no topo, né, da nossa pirâmide, pode executar movimentos coreografados, alguma dança aí que ele sabe a sequência dos movimentos, né, então ele pode ficar à vontade com relação a isso. E aí, nós temos aí, pode-se criar várias perguntas, né, vários questionamentos. Tenho aqui a sugestão de 3 perguntas, por exemplo, a prática de esportes, caminhada, ciclismo aos finais de semana, de respeito a qual nível da pirâmide? Aí ele vai responder, a gente já sabe que corresponde ao nível 2, tá? Se ele acertar, ele vai poder marcar lá, senão ele pode passar a vez aí no jogo da velha. Uma segunda pergunta, a prática dos exercícios de musculação e funcional estão incluídos em qual nível da pirâmide? Nós já sabemos que está no nível 3, então se ele responder, ponto para ele. A pergunta de número 3 aqui, são sugestões, tá, prof? No deslocamento estão incluídos aí, e os deslocamentos estão incluídos em qual nível da pirâmide? No nível 1, lá na base, né? E uma quarta pergunta aqui, como sugestão, né, como para dar o start aí, o nível da pirâmide da atividade física diz que o sedentarismo deve ser evitado. Qual é o nível? Então a gente já sabe que é o nível 4. Então ele respondeu certinho, vai marcar, vai pontuar aí as rodadas dele, né? Pode-se criar uma tabela e aí vai marcando a pontuação. Cada acerto vai equivaler aí a 1000 pontos. Cada resposta errada, né, incorreta, passa 1000 pontos para o adversário. E aí nós temos aí o ilustrativo, né, das bolinhas e dos xizinhos ou qualquer outro tipo de representação para o nosso jogo da velha. Perfeito? Então, vamos ter essa figuração aqui, fazendo aqui a analogia, a correlação com a pirâmide da atividade física aí. E aí a nossa terceira atividade será o quê? Um book de fotos do exercício físico no dia a dia. Prof, esse book precisa ser impresso? Se houver a possibilidade, pode ser impresso. Se não, pode ser digital, sem problema nenhum, tá? Organizadinho, bonito. Esse estudante ele vai poder aí registrar através de um celular ou de uma máquina fotográfica as situações em que ele realiza aí o exercício físico, tá? No seu dia a dia. A partir desses registros fotográficos, ele vai contar uma história. Então, olha aí, ele vai contar uma história. Ele vai acrescentar aí diversas informações que são importantes para eles aí, tá? E ele vai, nessa construção desse book, fazer uma seleção cuidadosa de fotografias dispostas em um único conjunto, representando aí as melhores imagens voltadas para esses exercícios que ele executa ou quem sabe que ele gostaria de executar também, por que não, né?
Continuando, o nosso estudante ele pode se utilizar aí de algumas dicas, como faça durante o dia, encontre uma entrada de luz legal, busque elementos para usar na composição, pode investir num tripé ou num ring light, né? Ah, não tem, mas tem um banquinho e um apoio, vai servir também, né? Só ajusta lá o ângulo, a posição correta desse celular, dessa câmera e vai registrar momentos aí interessantíssimos das práticas de educação física. Vai explorar ângulos diferentes, né? Vai ter esse cuidado, fazer essa curadoria, essa procura aí das melhores fotos, vai encontrar profundidade para desfocar o fundo, se for o caso, se ele quiser utilizar mais criatividade, vai estudar algumas poses, né? Alguns ângulos online, por que não? Né? Então aqui são sugestões e ideias que esse nosso estudante pode se utilizar para produzir esse nosso book. E aí ele vai poder personalizar todo esse conteúdo fotográfico de modo impresso ou de modo digital, certo? E ele pode também ter a participação sempre, em todas as nossas aulas, tá? Dos familiares e dos amigos, tá? Dos colegas da escola também. E aqui, prof, o meu recadinho de sempre. Peça para que ele registre e encaminhe para você. E me encaminha que eu vou ficar muito feliz em acompanhar todo esse processo. Então, nós teremos aí um book, né? Teremos aí um portfólio, teremos aí registros importantes aí da prática do exercício físico no dia a dia. E aí, para nós finalizarmos, pegar o aviãozinho aí de papel e voar, né? Nós já passamos aqui pelo pilar do conhecer, pelo pilar do conviver e do fazer, e agora o nosso estudante vai se tornar protagonista no momento do ser. Então, se ele já está executando essas práticas, já está se envolvendo, já está fazendo conexões aí de conhecimento, ele já está aqui nesse momento do ser. E aí, nesse momento da nossa aula, nós temos aí a nossa abordagem atitudinal com um tempo de 5 minutinhos para poder finalizar. E o que a gente faz nesse final aí, Prof. Iris? Olha só, nesse final aqui é importante que haja o diálogo, a reflexão e a interação com os nossos estudantes. Fazer com que eles reflitam, né, sobre essa questão da inatividade física, dos prejuízos que ela nos causa. Que eles fiquem atentos aí. Que eles tragam aí soluções criativas, né, questões geradoras sobre o comportamento sedentário. Como combater esse comportamento sedentário, certo? É importante aí que o nosso estudante ele seja estimulado a registrar todas as etapas, todas, tá? Isso fica um material muito rico, né? Fica algo assim encantador. Então é importante o registro. Oriente, caríssimo prof, o nosso estudante a relatar. Que ele diga como é que foi a experiência dele, como foi a vivência, foi fácil, foi difícil, olha, eu não sabia executar esse movimento, mas eu aprendi, olha, eu não tinha esse material, mas eu troquei por outro, eu estava sozinha, mas eu chamei minha família, ficou mais divertido. Então ele vai trazer aí diversas informações muito importantes, muito ricas para a nossa aula, certo? Lembrando, prof, que nossa aula ela é flexível, tá? Flexível. E aí você precisa observar, assim, ter alguns cuidados importantes com relação aí a essas adaptações que podem acontecer em conformidade com a realidade do nosso estudante, tá? Então você conhece melhor do que ninguém e você vai poder propor para ele o que é melhor. Os materiais também poderão ser acessíveis, tá? Pode ser utilizados mais diversas formas representativas e ilustrativas da nossa aula. Ok? Tranquilo? E aí, eu já chamo aqui o nosso estudante para o momento da nossa prática, né? E eu venho aqui para o final, aqui contigo, vem aqui comigo, prof. Vou pedir até para o meu diretor abrir o cenário, que é para te motivar, caríssimo professor, a motivar, incentivar, a levar os nossos estudantes para a prática, porque é isso que a gente gosta, né, gente? Eu estou me sentindo muito feliz com a volta para os exercícios físicos, estou empolgada para ver os registros, estou empolgada para saber o que você aí na sua escola anda fazendo com os nossos estudantes em relação às práticas dos exercícios físicos, como que está a saúde dos nossos estudantes, como que está o envolvimento. E aí
eu conto contigo, prof. Muitíssimo obrigada e até mais. Tchau!